gostaria de chamar para compor a mesa dessa terceira palestra do segundo dia da 17ª Semana de Estudos Clássicos 2023, olha quantos números. Gostaria de chamar o meu orientando de mestrado, o Armando Lima, por gentileza, se você puder vir. Gostaria de chamar o Edson Afonso, o nosso doutorando também. Deixando essa mesa, professor Armando, fica aqui, ó. Fica aqui, eu já vou sair. E gostaria, com muita alegria, de fato é uma honra recebê-lo, porque, vocês sabem, o professor André traduziu a apologia que nós usamos em aula, então ele vai falar, e está preparando uma tradução da Ética Nicômaco de Aristóteles. Nós lemos a apologia, nós lemos um trecho do livro 4 da Ética, sobre o ensino da virtude. Então, ele vem aqui conversar com a gente, aguarda as questões de vocês, as perguntas de vocês. Então, uma alegria tê-lo conosco. Por favor, professor André. Boa tarde a todos, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar as turmas. Eu estou acompanhando pelo Instagram os exercícios cênicos, então eu estou vendo que está todo mundo bem empenhado, dedicado, com Píramo e Tisbe e com o Hipólito. Eu acho que o objetivo da atividade, o objetivo desse exercício era justamente de promover uma integração entre os alunos, e eu acho que isso tem acontecido. Então, estou com boa expectativa, ansioso para assistir aos 2 exercícios cênicos na próxima sexta. Píramo e Tisbe será encenado na ECA, às 14 horas da sexta-feira, e o Hipólito às 19h30, aqui nesse mesmo auditório. Todos são convidados, espero que todos estejam com a gente. Bom, antes de mais nada, então, vou apresentar o professor André Malta. Todos me ouvem bem? Ouvem, né? Não estou acostumado a falar. Então, professor André Malta é mestre e doutor em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo, fez pós-doutorado junto à Brown University nos Estados Unidos, é professor de Língua e Literatura Grega na FEFELESH desde 2001, é autor de O Resgate do Cadáver, O Último Canto da Ilíada, que saiu pela Humanitas, e da tetralogia homérica composta por A Selvagem Perdição, Erro e Ruína na Ilíada, publicada pela Odisseus, Homero Múltiplo, Ensaio sobre a Épica Grega, publicado pela EDUSP, A Musa Difusa, Visões da Oralidade nos Poemas Homéricos, publicado pela Ana Blume, e A Astúcia de Ninguém, Ser e Não Ser na Odisseia, saiu pela Impressões de Minas. E o professor André Malta tem feito um trabalho fantástico de tradução das obras clássicas. Ele traduziu as Fábulas de Esopo, pela editora 34, e Platão, o professor disse que usou nas aulas a apologia. Além da apologia, ele traduziu o Ion, Hípias Menor, o Eutífron, o Críton, saiu pela LPM, e também traduziu recentemente 4 diálogos, Alcibiades II, Teages, 2 Homens Apaixonados e Clitofonte. Então, que saiu pela editora 34. Então, professor André Malta, é uma honra tê-lo conosco nesse evento, na 17ª Semana de Estudos Clássicos. E, antes de passar a palavra, comentar que ontem, no nosso minicurso, a gente está oferecendo aqui há 3 anos já, um minicurso de grego antigo, uma introdução ao grego antigo. E no nosso exercício de transliteração, o professor Bruno, que ministra o curso junto comigo, ele colocou a palavra areté. E quando os alunos perguntaram para a gente qual era o significado de areté, a gente respondeu simplesmente que era virtude ou excelência. Então, queria começar perguntando, para a gente se aprofundar e para a gente ter uma visão mais clara desse termo, qual é o sentido da palavra, do termo areté na antiguidade? Professor, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Obrigado, Edson. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos pelo convite. É um imenso prazer voltar aqui. É a minha 4ª vez já.
algumas com a professora Gilda e com toda a hospitalidade dela. Acho que a primeira foi em 2006, se eu não me engano. E, enfim, tenho ótimas lembranças das minhas participações aqui. E o que a gente pensou, então, vocês estão vendo, eu não palestrar, não trouxe um texto, não vou ficar lendo aqui para vocês, a gente poder conversar sobre alguns temas que são tão importantes para o campo de estudos de vocês e que é tão fundamental na obra do Platão. Eu acho bom deixar claro que eu não sou filósofo, eu não tenho formação filosófica, não tenho preparo para discutir vários dos temas filosóficos que estão no Platão. Então, meu trabalho de tradução é um trabalho de tradução literária, de preocupação com elementos que não podem deixar... Tem que falar mais longe, é isso? Questões filosóficas que são inescapáveis, claro, mas o meu foco sempre foi outro e eu nunca pretendi me aprofundar nas questões propriamente filosóficas, que são muitas e são complexas no Platão. Então, a questão que o Edson levantou é uma das questões que me interessa. Por exemplo, como que a gente vai traduzir esse termo? Que tradicionalmente, areté, no grego, é traduzido por virtude. O que significa esse termo no grego? E a verdade é que ele tem alguns significados. A gente traduz por virtude, uma tradução alternativa é excelência. Se eu não me engano, a tradução do Mário da Gamakuri usa excelência, por exemplo, na Ética Nicômaco. E eu, pegando essa nova tradução para fazer, da Ética Nicômaco, do Aristóteles, que é um tratado fundamental, é o mais importante tratado da antiguidade sobre ética. Claro que eu tive que me debruçar de novo sobre esse ponto. Como é que eu vou traduzir aqui essa palavra? E eu pensei em algumas soluções e, no final, me rendi à virtude. Eu estou traduzindo também como virtude. Acho que excelência fica estranho, tem o peso da tradição dessa palavrinha em português, e eu... Depois de muito bater cabeça, eu resolvi desistir e ficar com virtude. Mas qual que é o sentido desse termo? Porque virtude é um termo que a gente usa derivado do latim. No grego, o termo areté, ele tem dois sentidos muito claros, e a gente esquece um pouco do sentido, eu não diria na perspectiva cronológica primeiro, eu diria que é um sentido sincrônico. Esses dois sentidos estão convivendo na língua grega. E um próprio autor como Aristóteles, por exemplo, pode trafegar entre esses dois sentidos principais. Um é um sentido muito concreto de qualidade, capacidade, competência. Isso é areté. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa jogadora de futebol, Alexa Putellas, que é a melhor jogadora de futebol do mundo hoje, do Barcelona. A gente poderia falar nas virtudes e nas deficiências do jogo dela, como a gente poderia falar a respeito de qualquer atleta. Por exemplo, então vejam, quando a gente está usando virtude em relação a uma jogadora de futebol, quais são as virtudes e quais são as deficiências? A gente está usando areté, num dos sentidos que esse termo tinha no grego. Por isso que Aristóteles, na Ética Nicômaco, por exemplo, ele pode falar da virtude do olho. Qual que é a virtude do olho? Qual que é a qualidade do olho? Qual que é a competência do olho? E ele não está forçando a barra ali, ele não está buscando um sentido estranho para areté, não. Ele está usando um dos sentidos que ele sabe que esse termo comportava no grego. Claro que a gente lendo a Ética Nicômaco, areté praticamente não aparece com esse sentido, porque aparece com o outro sentido, que é o sentido de uma competência moral, uma competência ética, um tipo de comportamento, de disposição, como ele gosta de dizer, que merece louvor. Então, essa é uma outra forma de competência derivada para o campo moral, que convive com a ideia muito concreta. Como que a gente vê isso? Nos próprios adjetivos do grego. E claro que a gente pensa sempre em dois. Um deles é o agathos, que é o bom,
E um outro adjetivo é o superlativo, na verdade, do agathos, que talvez tenha a mesma raiz no grego de areté, que é aristos. Então, agathos e aristos, o bom, o ótimo, no grego podem indicar uma competência, uma capacidade, uma aptidão. Então, por exemplo, o Aquiles, na Ilíada, ele é chamado a toda hora de agathos, aristos. Ele tem uma areté. E a areté do Aquiles não tem a ver com uma virtude moral, porque o Aquiles não é propriamente um modelo de comportamento. Ele não é um cara bom, ele não é um cara do bem. Isso não está em jogo na nossa avaliação. Ou pode estar, mas parece que não é uma preocupação principal do Homero, construir a figura de um herói que seja um herói virtuoso. Mas ele é virtuoso no sentido de que ele é muito competente. Ele faz muito bem o que ele tem que fazer ali, ou o que ele deixa para fazer só no final, que é lutar, guerrear. Então ninguém consegue competir com Aquiles nessa competência, nessa virtude. É engraçado que no canto 16 da Ilíada aparece uma palavrinha rara, é um adjetivo que só aparece ali, na boca do Patroclo, o melhor amigo dele, que está muito bravo com Aquiles, porque o Aquiles se recusa a voltar para a guerra, e o Patroclo quer que ele volte, ou acha que ele deveria voltar, mas ele se recusa a voltar, e quem vai acabar voltando no lugar dele para morrer é o próprio Patroclo. E o Patroclo chama ele de ainéretes, que é uma combinação dessa forma ainos, que é da mesma raiz de deinos, e o termo para virtude, aretes. Ainéretes você tem uma virtude terrível. Você, Aquiles, é alguém com uma virtude terrível. É uma passagem interessante porque, num sentido imediato, ele está dizendo, você tem essa competência e você não usa ela para o bem, ou para aquilo que você deveria usar, que é para ajudar o exército grego. É para isso que você tem essa competência. Você vai guardar para você? Você vai fazer o que com ela? Mas a gente pode dizer que já tem aí alguma... Como o termo areté, no outro sentido moral, ele fazia parte da língua grega e esses textos conviviam entre si, a gente já pode sentir ali alguma avaliação moral do Aquiles que está sendo feita pelo Patroclo. Você tem uma virtude terrível, né? A sua virtude é, na verdade, um vício, é uma ausência de virtude. Então, esse é um ponto importante, Edson, a gente lembrar sempre que a virtude tem esse sentido em português também. Talvez não fique tão claro, a gente não lembre tão imediatamente dele, mas a gente pode falar sempre das virtudes de um time de futebol, de uma jogadora, de um determinado... de uma ferramenta, enfim, coisas muito concretas que têm a ver com a funcionalidade, com a qualificação. Eu pensei, num determinado momento, eu pensei em traduzir virtude, né, o areté, por qualidade, qualificação, porque é bem esse sentido. Qual que é a qualificação? Para pegar uma palavrinha que é mais corrente para a gente hoje, quais são as qualificações? E o grego tem até uma palavra que é estranha e quase não aparece, que é poiotes, que é uma palavra que a gente poderia traduzir por qualidade, ou qualificação, porque vem de poios, que é um pronome interrogativo, que significa de que tipo, né? Qual que é a qualidade disso? E aí se formou esse substantivo que é estranho, que é raro, no teteto. O Platão chega a brincar com ele usa, o personagem usa, ele fala, tá estranho esse poiotes, é uma palavra que a gente não acha muito normal. Mas eu diria que é um pouco um sinônimo para areté, essa qualidade, a qualificação. Mas abandonei, claro, essa alternativa, fiquei com virtude, justamente porque virtude tem essa elasticidade no português, por mais que sou estranho. Então, na passagem lá, eu acho que é do livro 2º, quando ele fala da virtude do olho, você tem que colocar uma nota de rodapé, porque eu posso falar das virtudes de uma jogadora, mas a virtude do olho já fica um pouco forçado em português. Mas tudo bem,
se você tivesse as qualidades do olho, quais são as qualidades do olho, quais são as funcionalidades do olho, qual que é a excelência, a capacidade, a aptidão, você poderia pensar em outras palavras que ficariam um pouco mais, menos estranhas no português. Mas eu deixei virtude, coloco uma nota e chamo a atenção, então, para essa ideia de que a virtude ela tem um outro sentido no grego, então é um sentido que vocês vão encontrar, por exemplo, na poesia homérica. Às vezes o termo obriga a gente a traduzir virtude no Homero. Eu traduzi um pouco da poesia homérica. Em alguns momentos, eu acho que foi na Odisseia isso, eu traduzi virtude por sucesso. Também dá para traduzir areté por sucesso. É uma competência, é um poder de realização. Então, é interessante ver toda essa amplitude semântica do termo, inclusive essa ideia de sucesso. Mas, claro, quando a gente sai desse universo que é muito, muito físico, digamos assim, da poesia homérica, e muito menos heróico, no sentido do que a gente pensa hoje que é um herói, um super-herói, justamente da exaltação de virtudes, a gente quer personagens heróicos que sejam virtuosos. Então, o nosso super-herói hoje, ou o super-herói da cultura de massa, ele é uma figura virtuosa, ele é uma figura preocupada com a justiça, ele luta pela justiça. Então, vejam como essas ideias são importantes para a areté de um super-herói hoje. E, claro, ele tem a areté propriamente do Aquiles, ele tem que ter a sua capacidade, o seu poder, a sua excelência, mas a gente tem que juntar as duas coisas. Quando a gente lê Homero, o herói tem areté, os deuses têm areté, e nem deuses nem heróis são exatamente modelos de comportamento virtuoso para a gente, eles não são. Mas Homero está usando, tem areté lá toda hora. Quando a gente vai para o Platão, quando a gente vai para o Aristóteles, quando a gente vai para o universo da filosofia, a areté, então, está sendo usado nesse outro sentido, que é mais tranquilo para a gente. É propriamente a virtude que se opõe à kakia. Né? Kakia, da mesma raiz de kakos, é o vício. É o vício. Então, é a deficiência moral, que é como o Mário da Gama Curi traduz, né, toda vez que aparece kakia. Mas kakia em Homero e kakia também no Aristóteles pode ser um defeito, pode ser simplesmente um defeito. Então, continua a ter essa dimensão puramente concreta, é uma deficiência, um defeito. Isso em grego também é kakia, além de ser vício. Foi um outro problema para mim. É um problema na minha tradução da Ética Nicômaco. Será que eu consigo também pensar numa outra palavra para kakia que não seja essa tão carregada, que é vício, esse parzinho, né? Vício e virtude? Eu também tentei outras coisas, também desisti, também me rendi à tradição e não vou traduzir como vício e tudo bem. Mas é mais do que isso. E talvez a tradução por vício seja até mais problemática, porque essa palavra tem um sentido carregado muito forte hoje para a gente, né, do vício. Enfim, são outras coisas que vêm à nossa cabeça quando a gente está falando de vício. Mas vício é um defeito, uma deficiência, é uma incapacidade de você realizar o que moralmente você deveria realizar. Eu acho que esses são os pontos principais para a gente pensar mais na questão do sentido. Ótimo, professor, excelente. Sabe, professor, que eu trouxe para essa semana alguns alunos do ensino médio, são meus alunos que estão no 2º ano, no 3º ano, e eu apresentei para eles um episódio da série The Good Place, e um dos personagens, acho que boa parte dos alunos conhecem, é um professor de ética e filosofia moral. E a protagonista, Eleonor, ela descobre que ela está no mau lugar, que ela não merece aquele lugar, pelo menos aparentemente, pelo menos no primeiro episódio, e ela quer continuar no bom lugar. Ela foi colocada ali, a princípio, por engano. E, para não sair daquele lugar, ela pede ajuda para o professor para que ele a ensine a agir bem, para que ele a ensine a ser uma boa pessoa. Né? E quando eu tratei
desse episódio, quando eu apresentei esse episódio, eu estava querendo discutir com os alunos, um tema que o professor Marcos também discutiu com os alunos da pedagogia, que é a possibilidade ou a impossibilidade de se ensinar a virtude. Então, eu queria perguntar como que o ensino da virtude é vista, sobretudo, por Platão, por gentileza. Então, essa é a grande questão, né? Como que isso pode ser ensinado? Então, quando a gente pensa na questão do ensino da virtude, a gente volta para essa bipartição, para esse duplo sentido de virtude. Então, eu não sei se vocês viram, mas o filho do Rubens Barrichello, o famoso piloto de Fórmula 1, e não só de Fórmula 1, ele ganhou uma corrida esse fim de semana. Acho que a primeira corrida que o filho do Barrichello já tem um filho na idade de correr e ganhar a corrida, ele é maior de idade. É o Dudu. Então, vamos pegar o sentido concreto de areté. Então, o Rubens Barrichello, ele tem uma areté. Ele tem uma capacidade, uma competência, uma habilidade, uma qualificação para o exercício desse tipo de atividade. Vamos imaginar, não conheço bem a vida do Barrichello e do filho dele, mas vamos imaginar que ele ensinou isso para o filho dele. Ele transmitiu essa areté. O filho dele agora tem a areté que era a areté do pai. E essa areté, a gente imagina que pode ser transmitida, talvez não só pelo Barrichello, mas, sei lá, por um grupo de pessoas em torno do Barrichello, ou por um professor formal, ele teve aulas de pilotagem, não sei. Mas lembra um pouco o Fênix, o preceptor do Aquiles, dizendo para o Aquiles, lá no canto 9 da Ilíada, que ele ensinou o Aquiles a ser um realizador de feitos e a um falador de falas, um orador, enfim. Tem isso lá, uma passagem famosa, uma fala famosa dele, de como ele ensinou o Aquiles a fazer coisas que são importantes no mundo homérico, que é falar e realizar coisas, e coisas heróicas, militares, claro. Então, nesse âmbito da areté, a gente está vendo, e a gente reconhece isso como algo da nossa realidade, essas coisas, essas aretai, elas podem ser ensinadas, elas podem ser transmitidas. São formas de conhecimento que a gente formalmente transmite para outras gerações. A questão é quando a gente vai para o outro sentido de areté. Bom, se a areté é a virtude no sentido moral, a gente ensina isso? A gente consegue ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos alunos? A gente pode ensinar esse tipo de coisa? Não sei, mas a gente sabe que nessa obra tão importante, numa parte, talvez na parte mais famosa dela, o Sócrates repete aquele chamado dele à virtude. Então, vocês têm que se preocupar com a virtude. E a virtude tem a ver com isso que o Edson estudou, que é esse cuidado de si, o cuidado da alma em detrimento do corpo. Então, uma série de ideias que são importantes nos diálogos platônicos e que tem a ver com essa dedicação à virtude, ou com essa procura pela virtude. E no meio disso tudo, desse elemento central, que está na base aqui da caracterização do Sócrates, que é tão importante na apologia, no meio dessa discussão toda, o Platão vai retomar algumas vezes esse tópico. Será que dá para ensinar? E aí ele explora isso, explorando aquela contraposição que ele gosta de fazer entre os Sócrates e os, digamos assim, intelectuais da época dele, que a gente chama de sofistas. Os caras que têm canal no YouTube e vários seguidores, e são grandes conhecedores da vida, da virtude, enfim. Então, essas figuras existiam lá, sempre existiram, existem hoje, e elas tendem a ganhar dinheiro, vendendo alguns conhecimentos. Entre esses, a própria possibilidade de eu formar moralmente alguém, eu tornar alguém virtuoso.
O Sócrates não gosta disso. Claro que ele não gostar disso tem tudo a ver com a dimensão filosófica dos diálogos. Isso não é propriamente abordado a fundo aqui, embora a questão, o fato dele não ser professor, ela é de novo sublinhada. Eu não sou professor, eu não estou ensinando ninguém. Vocês querem ensino formal? Vão procurar os sofistas. Eu ganhar dinheiro, pegar essa quantidade de informações, de conhecimentos, passar para você, não, isso eu não faço. Então, eu não sou professor. Isso ele diz aqui e vai voltar a dizer em outros lugares. Mas, mais do que isso, ele fica colocando essa questão. Tem 2 diálogos fundamentais para quem está preocupado em investigar essa possibilidade de ensino da virtude, que são o Protágoras e o Górgias. Não por acaso 2 diálogos em que o Sócrates está conversando com grandes sofistas. Eu acho que o mais interessante para a gente aqui hoje é o que está lá o Protágoras e o Mênon. O Górgias é um diálogo com um grande sofista, mas a discussão da virtude não tá em jogo ali da maneira como está nesses outros 2. Então, no Mênon, a gente não tem a figura de um grande sofista, como a gente tem no Protágoras, mas o tema continua sendo a possibilidade de ensino da virtude, como é no Protágoras. Só que eu acho que o Mênon serve mais para a gente hoje, porque é um diálogo que se abre de uma maneira muito atípica no conjunto das obras do Platão, porque ele se abre de supetão, não tem preparação nenhuma. Então, a primeira fala já é: dá para ensinar ou não dá para ensinar virtude? Então, é estranho. A gente lendo Platão, a gente chama a atenção. O diálogo é muito bonito, muito bem elaborado, tem todas as qualidades de um diálogo tipicamente platônico, e ele tem essa peculiaridade, ele se abre de um jeito que não é comum. É uma outra questão aí. Mas ele serve muito para a gente, porque a pergunta inicial é essa, que o Mênon coloca para o Sócrates. E ele basicamente coloca 3 possibilidades. Você pode ensinar a virtude, ou a virtude é natural. Você não pode ensinar porque ela já vem com a gente. Ou ela vem ou ela não vem. Esse é o sentido do natural. Alguma coisa assim congênita, que já está dentro de nós. Ou ela é exercitável. Você pode exercitar a virtude. É curioso que o diálogo simplesmente abandona essas alternativas. Digamos assim, de maneira geral, a alternativa é natural? Será que a gente já nasce com isso? Então, tudo bem, se a virtude é pilotar bem, eu não vou nascer com isso. Alguém vai me ensinar a pilotar bem. Mas se eu sou alguém justo, se eu sou piedoso, se eu sou moderado, eu nasci com isso, eu nasci assim? Alguém pode me ensinar a ser assim? Ou será que eu posso me exercitar? Eu posso passar a ser assim, de alguma maneira? Então, essas 2 possibilidades, eu nasci assim, ou eu posso passar a ser assim, parece que são deixadas de lado e eles se concentram nessa ideia. Dá para ensinar? E sofistas como o Górgias, falei do Górgias porque o Górgias é uma figura importante, mencionada mais de uma vez, e o Mênon é uma espécie de discípulo do Górgias. Então, ela é uma figura importante no Mênon, nesse diálogo Mênon. Claro que os sofistas, entre outras coisas, também se atreviam a ensinar virtudes. Pagando bem, que mal tem? Você ensina. Se as pessoas querem aprender, e elas acham que podem aprender com você, você vai ganhar dinheiro com isso, eu vou ensinar isso. Então, a questão é um diálogo aporético. Então, vocês conhecem o esquema do diálogo aporético. Eles falam, o Sócrates pergunta, e a gente não chega a lugar nenhum. Eles terminam o diálogo com a pergunta fundamental que o Sócrates colocou no começo, que é: mas o que é a virtude? Antes da gente responder isso, a gente precisa se perguntar: o que é a virtude? O que é a virtude? E aí eles não conseguiram, ou eles tentaram alguma coisa ali muito precária, e ele diz: bom, mas para continuar, a gente teria que responder primeiro a questão: o que é a virtude?
E é assim que o diálogo termina, sem que essa questão tenha sido, de fato, resolvida. E a verdade é que ela não é resolvida nos diálogos. Não é que a gente vai pegar um outro diálogo e isso vai estar ali colocado de uma maneira clara. Na minha visão, quando a gente termina de ler os diálogos, ou quando a gente lê muitos diálogos, principalmente os diálogos em que essas questões sobre a virtude reaparecem, a gente realmente fica com algumas pistas sobre como funcionaria a presença da virtude em cada um de nós, mas a gente não tem nenhuma resposta clara, direta e peremptória sobre essa questão. Eu acho que o que fica claro é o ensinamento formal da virtude não é algo possível. Mas como que a gente vai chegar à virtude, eu diria que é alguma coisa mais difusa e mais indireta nos diálogos. Eu acho que todo diálogo platônico está falando sobre isso. Todo diálogo platônico está falando sobre isso. Como é que você vai chegar lá? Se você souber ler, ele está te dando pistas. Você não vai chegar lá com um professor te ensinando isso de uma maneira super formal. Eu acho que daria para a gente dizer isso de maneira geral, Edson, em relação ao Platão, e aí tentar pensar como que o Aristóteles encarou esse mesmo problema. Perfeito. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre Aristóteles, sobretudo, como que o Aristóteles aborda a relação da areté com o hábito. Então, na Ética Nicômaco, na Ética Eudemo, que são as principais obras do Aristóteles sobre a questão moral, claro que é aquilo, né? A gente sabe, Aristóteles é um mundo e Platão é outro. Eles são completamente diferentes entre si. Difícil pensar em dois filósofos tão próximos, tão importantes e tão diferentes entre si, como eles são. Então, quando a gente vai para Aristóteles, todo aquele mundo de imaginação, de literatura, de sugestão, de coisas que não ficam ditas diretamente, simplesmente desaparece. Aqui a gente está diante de um tratado. Eu trouxe aqui a tradução do Luciano Ferreira, que saiu pela Martin Claret. Então, é uma outra preparação, é um outro clima. Ler Aristóteles, traduzir Aristóteles, é uma outra pegada, completamente diferente. E claro que ele vai tocar nessa questão, mas mesmo nesse caso, é interessante perceber como ele também não se debruça muito sobre isso. A passagem fundamental é essa, sobre se dá para ensinar ou não, ela está lá no começo do livro 2, então ele não coloca isso nem de cara, tem outras questões que ele quer abordar no início, sobre a busca da felicidade, como a busca da felicidade para ele, a gente ser feliz na vida, tem a ver com o exercício das virtudes. E aí ele vai fazer uma coisa que nem o Platão faz nos diálogos, que é nomear de uma maneira muito clara quais são as virtudes, separar virtudes. Ele diz que tem as virtudes que são as virtudes morais e tem as outras virtudes que são... Eu não, como é que eu traduzi? Eu traduzi virtudes éticas. Enfim... Tem as virtudes que são propriamente morais e são as virtudes que são de pensamento, de anoéticas, né? São as éticas e as de anoéticas. Então, ele já faz uma divisão entre dois tipos de virtude. Uma que tem a ver propriamente com o nosso comportamento, e aí ele vai elencar quais são essas virtudes, ele vai falar detidamente sobre cada uma dessas virtudes, vai formular a famosa teoria do meio termo. Em cada uma delas existe uma disposição do meio, que é a disposição que a gente deve procurar, quais são os extremos da falta e do excesso, por que eles são deletérios. Então, tudo muito bem organizado. Depois ele vai falar de maneira mais sucinta sobre essas virtudes do pensamento.
Mas o interessante é a gente ver que no começo do capítulo 2, ele vai dizer que as virtudes morais, as virtudes éticas, elas têm a ver com o hábito. E aí ele vai explorar até a proximidade sonora dos dois termos no grego. Ethos, o caráter, virtudes de caráter, eu estou traduzindo assim, como virtudes de caráter, as virtudes éticas. A virtude de caráter, ela é uma virtude que tem a ver com o ethos. Né? Num ethos você usa o eta, que é o E longo, e na outra você usa o epsilon, que é o E breve. Então, ele mostra como ethos, caráter, tem a ver com ethos, que é o hábito. Então, aí ele já está dando uma pista. Como que eu consigo adquirir essas virtudes? Coragem, liberalidade, que é um tratamento ideal com o dinheiro, por exemplo, calma, moderação. Então, tem uma lista ali de virtudes que são importantes para ele. E ele diz que isso tudo a gente vai adquirir através do hábito. O interessante é esse departamento das virtudes de pensamento, que ele diz que podem ser ensinadas, elas são frutos do ensino. Mas mesmo nesse caso, ele coloca uma ressalva, você precisa de tempo e de experiência. Então, ele não se aprofunda nisso, mas tempo e experiência, parece que de alguma maneira ele está pensando num amadurecimento também, ou num hábito, ou na gente ir cultivando aquilo aos poucos. Como quer que seja, eu acho que também no Aristóteles fica claro que o elemento do ensino formal da virtude não é possível. Não existe um ensino formal da virtude. Ele mesmo, ao longo de todo o tratado, ele chama a atenção para um problema que ele diz que é um pouco um problema que está no centro do trabalho dele. Como é difícil você fazer uma formulação genérica, teórica, sobre alguma coisa que é tão particular e prática, que é o comportamento humano. Como que você vai falar sobre o comportamento humano se você não tem aquele caso específico que você tem que estudar e analisar? Porque só a partir daí você poderia, de fato, formular um juízo moral sobre aquilo. E ele, mais de uma vez, volta a essa questão, meio que se protegendo. Olha, eu estou fazendo uma formulação geral aqui, mas isso aqui é uma questão prática. E ela não é geral, porque ela está sempre presa ao comportamento particular, caso a caso. Então, isso mostra, mais uma vez, a dificuldade de você construir algum tipo de didática formal de coisas que não podem ser transmitidas de uma maneira objetiva, direta. E é o caso, principalmente, das virtudes de caráter ou das virtudes morais, éticas. Bom, eu agora acho que a gente pode passar um pouquinho a palavra para os colegas, é isso? Antes de passar a palavra para os alunos. Certo. Então, eu vou pedir para que o Armando, né, formule uma pergunta antes de a gente passar para o público. Obrigado, Armando. Professor, estão me ouvindo bem? Está saindo? Professor, novamente é um prazer, né, e estar aqui ao seu lado. Fui, como falei de maneira precedente, fui seu aluno em um curso de extensão e estou trabalhando no mestrado com apologia a partir da sua tradução. E eu acompanho as suas publicações, eu acompanho o seu canal no YouTube, que, para quem não conhece, é um canal muito bom, chamado Isso Aqui Não É Grego. É muito interessante, então já aproveito, porque eu acho que é bem didático para os alunos da pedagogia, ter esse seu conteúdo sobre não só literatura grega, mas crítica literária. É um mundo, e agora nessa última temporada está falando sobre a Ilíada, né? Ilíada da série. Ilíada da série, então muito bom.
E, aproveitando esse ensejo, eu vou realizar uma pergunta que não tem um tom muito propedêutico pedagógico, mas sabendo de algumas questões que o senhor já abordou em outros momentos, que é sobre a importância, até para os alunos da pedagogia, terem assim, um maior estímulo a ler o diálogo de Platão, a importância desse diálogo do ponto de vista dramático. De uma maneira geral, o quão é bonito ler o diálogo platônico, não de um ponto de vista rígido, enrijecido, mas do ponto de vista dramático, como uma bela obra literária, assim como Homero, assim como Hesíodo. Eu gostaria um pouco disso, e até colocar uma nota de rodapé, professor, abusando da sua paciência, do senhor explicar um pouco, a partir disso, lá do proêmio da apologia, por exemplo, daquilo que o senhor fala, daquela expressão discurso beletrificados, que eu acho que é importante, eu acho que resume bem um pouco desse eixo central do Platão como dramaturgo, como um grande poeta. Licença. Não, legal. Essa questão é fundamental para mim, porque, como eu disse, eu não sou filósofo, eu não sou platonista. Eu sou um amante da prosa do Platão e tento, de alguma maneira, resgatar no português elementos que são tão bonitos, tão importantes lá, que mostram de forma tão contundente no original como ele era um grande escritor. Ele era um escritor simplesmente à altura dos maiores prosadores, qualquer. Vocês podem pegar as prosadoras e os prosadores que vocês consideram os melhores de todos os tempos. O Platão não costuma entrar nessa lista, mas ele podia entrar. É que ele é um grande filósofo também, por acaso ele também é um grande filósofo, e a gente acaba colocando ele num outro departamento, mas o mito de Atlântida a gente conhece por causa do Platão. O Platão provavelmente inventou esse mito, ou se não inventou, quem narrou o mito de Atlântida para a gente, que virou animação norte-americana, por exemplo, foi o Platão. Então isso está num diálogo que nem diálogos que nem são muito lidos hoje, o Timeu e o Critias. Ninguém presta muita atenção nesses diálogos, mas esse mito, a narração do mito de Atlântida, é uma obra do Platão. Então, quando a gente começa a vasculhar, a gente percebe coisas absolutamente impressionantes, que é o que eu chamo de lado B do vinil. O lado A é filosofia, é assim que a maioria das pessoas acessa o Platão, esse é um interesse, e é um interesse, claro, super legítimo. Mas o lado B tem canções tão boas quanto, ou talvez melhores que as canções do lado A, e você não pode ouvir o vinil ouvindo só um lado, você tem que ouvir os dois lados, senão você não vai entender qual o significado desse álbum. Então, esse aspecto é fundamental. Beletrificados é um exemplo bom aí de tentativas que eu faço de chamar atenção para elementos que estão lá no grego, mas que podem não aparecer se a tradução está simplesmente preocupada em pegar o conteúdo e trazer aquilo para a língua de chegadas, sem se preocupar com a forma. Eu acho que um resultado importante para essa discussão sobre a virtude, quando a gente presta atenção também no dado literário do Platão, é a gente ver como ele está encaminhando essa questão que é tão importante. Se o Sócrates está falando aqui para a gente, vocês têm que buscar a virtude. Isso aqui é o alvo da nossa vida, é a meta da nossa vida. O Platão tem que se posicionar sobre isso, mas ele não vai se posicionar escrevendo um tratado, porque essa não é a praia dele. Não vou fazer um tratado sobre isso. Quais são as virtudes? A gente nem consegue tirar a lista final de virtudes dos diálogos do Platão. Tem uma certa... Quais são? São 5? São 4? E ele não está preocupado com isso. Mas ele está preocupado em indicar para a gente como é que você chega lá. Como que você chega lá? E aí eu acho que a gente pode voltar um pouco para aqueles dois pontos que estão lá na abertura do Mênon e que ficam um pouco de lado. Então, a virtude ela pode ser ou ensinada, ou ela é natural, já nasceu com a gente, ou ela pode ser exercitada. Eu acho que esses dois aspectos são importantes para o Platão. Ela é natural e ela pode ser exercitada.
Natural no sentido de uma teoria muito importante que está lá no Menon. Ela está dentro da gente. A virtude, ela está em cada um de nós. Todo mundo a fazer. Esse é o exercício que nos torna virtuosos, ou que potencializa a virtude que a gente já tem lá, dentro de cada um de nós. Então, é um exercício de autocontrole, é um exercício de investigação permanente, é um exercício de autocrítica, e o professor Bolzani vai falar hoje à noite, né, e ele pode falar muito melhor do que eu, o que é essa educação socrática, de maneira geral, mas eu acho que ela tem muito a ver com o que o Edson abordou também lá no trabalho de mestrado dele, que é esse cuidado de si. Então, esse cuidado de si, será que ele não tem a ver com a possibilidade da gente explorar essa virtude que a gente já tem dentro de nós? Claro que eu colocaria essa questão para vocês, eu acho que isso tem relação também com o próprio convívio com o Sócrates, que é um motivo tão importante nos diálogos, né? O convívio com o Sócrates. Ele volta a explorar isso em alguns momentos, a gente vê isso em relação ao Alcibíades. Por exemplo, alguém dizendo, Sócrates, quando eu estou convivendo com você, quando eu estou do seu lado, nossa, eu melhoro muito, né? Eu viro uma pessoa melhor, eu fico mais esperto, mais inteligente. Mas quando eu fico longe de você, parece que a coisa toda murcha, e eu volto a ser aquela pessoa que eu era antes. Que é essa ideia de que a nossa virtude, ela pode ser muito efêmera, ela é muito móvel. Por isso que ela precisa desse permanente cuidado, e ela talvez se alimente, o que você acha, Edson, desse convívio. O exemplo da virtude do Sócrates, ele é um elemento de estímulo ao aperfeiçoamento ou ao surgimento da nossa própria virtude. E isso traz a gente para uma ideia muito concreta da nossa realidade. Se o Rubens Barrichello, ele não pode ensinar a virtude nesse sentido moral para o Dudu, será que ele pode ensinar? Ele não pode ensinar formalmente isso, como ele ensinou a pilotagem, mas ele pode ensinar isso pelo convívio, pelo modelo. Ele pode ser um modelo para o filho dele, e isso, de alguma maneira, ser um ensinamento de virtude. Essas são questões que me vêm quando eu penso nisso no Platão. Eu fico pensando nessas questões no meu trabalho como professor, de como encontrar uma prática em que tipo de exercício, a não ser a leitura, o trabalho que a gente está acostumado a fazer, a gente vai conseguir a trabalhar com o aluno, ou pelo menos despertar o interesse ou a reflexão por essas questões tão importantes. São essas questões morais, éticas. Então, eu tenho buscado ao longo da minha formação, eu acho que me despertou isso mais quando eu estudei, de fato, a ideia do cuidado da alma, esse exercício de si sobre si mesmo. E eu tento, ainda acho que falta muito para conseguir elaborar uma coisa, algo mais, como eu posso dizer, aplicável, né? Mas eu busco isso com um professor. Professor André Malta, a gente faz uma pergunta aqui sempre, que é uma pergunta padrão, geralmente é o Bruno que faz. Só que o Bruno hoje ele vai fazer uma pergunta sobre o Menon, né, porque ele estuda o Menon, estuda o Gorgias, né, e nessa questão também, eu estou falando sempre de ensino médio, de alunos, porque é minha realidade, e às vezes eles me perguntam por que ler os clássicos, por que a gente estuda Platão, por que a gente estuda Aristóteles, por que é importante ler uma tragédia, né? Então, eu gostaria de perguntar para o senhor, roubando essa pergunta do Bruno, qual é a importância da gente ler os clássicos? Para mim é essa, de você ser estimulado de alguma maneira por alguma coisa que é, ao mesmo tempo, diferente e igual, porque eu acho que a diferença é uma coisa muito evidente, quando você pega uma tragédia, quando você vai ler Homero, quando você vai ler o Platão, quando você vai ler o Aristóteles,
tudo isso é muito diferente de como a gente se expressa hoje, de como as nossas autores e autores se expressam hoje. Então, todas essas barreiras são difíceis de transpor. Como que eu vou me acostumar com essa linguagem, essa forma de raciocínio, ou essa forma de expressão? Mesmo numa tragédia, eu preciso encarar os cantos corais, vou pular, não vou ler os cantos corais, porque são muito chatos, é difícil. Mas eu acho que todo esse esforço vale a pena, porque, no final das contas, é esse reconhecimento de alguma coisa que é muito parecida e muito permanente. Como é a questão da virtude. Então, nada pareceria assim, mais alheio e mais estranho à nossa realidade. A virtude pode ser ensinada. Que coisa tão chata, tão antiga, do Platão, que não tem nada a ver com a minha vida. E ela tem tudo a ver. Ela tem tudo a ver quando você tem alunas, alunos, quando você tem filhas, filhos, quando você tem pessoas à sua volta. Essa questão é uma questão permanente do nosso dia a dia. Você quer ensinar coisas, você espera ensinar bem coisas, você espera que seus filhos, suas filhas aprendam coisas. E às vezes a gente não para se perguntar, mas como que eu estou ensinando isso? Como que eu ensino alguma coisa para um filho? Como que eu ensino uma virtude para um filho? Eu falo para ele, você tem que ser corajoso, mas é assim que um filho vai ser corajoso? Eu tenho que colocar ele num curso? Existe um curso para ser corajoso? Então, essas questões, por mais que a gente talvez não formule elas dessa maneira no nosso cotidiano, elas fazem parte da nossa vida. Como que eu vou ensinar meu filho a não comer muito, mas a não comer pouco? Como que eu faço isso? Porque para Aristóteles essa é uma virtude, e ela se chama moderação, e ela é fundamental, e ela é super bem exemplificada, como outras, pelo Sócrates. O Sócrates é o cara virtuoso, ele é corajoso. Nas poucas participações que ele teve em situações de conflito da cidade dele, ele foi corajoso, ele se comportou como alguém corajoso, ele é uma pessoa super moderada em relação à comida e em relação ao sexo, no ambiente homoerótico dos diálogos, isso é sempre destacado. Então, eu ensino meu filho a ser moderado, por exemplo, em relação à comida? Como que eu faço isso? Existe um ensino formal? O meu filho já vai ter essa virtude dentro dele, ele precisa exercitar isso. A minha referência, o meu comportamento, o meu modelo vai ser decisivo para a formação do meu filho? Qualquer que seja a resposta, a gente tem que ser honesto e dizer, a gente não sabe exatamente qual a resposta, porque o próprio elemento natural, às vezes, eu tenho 2 filhos, parece que já veio tudo já nasceu com o seu filho. Assim, nada pode ser ensinado, nem formalmente, nem informalmente. Então, essas questões não são fáceis de se responder, porque às vezes parece que tudo é absolutamente congênito, faz parte de um pacote que já veio pronto. E tem ramos da própria ciência e da ciência do cérebro que estuda esse tipo de coisa, propensões. Será que isso já veio na nossa bagagem? Enfim, eu estou falando de questões morais mesmo. Será que isso pode, de alguma maneira, ser transmitido? Com que intensidade? De que maneira? Como que isso poderia ser facilmente revertido? Será que isso é facilmente revertido? Se eu sou moderado, eu posso deixar de ser moderado numa determinada fase da minha vida? Então, são muitas questões que estão envolvidas. Mas eu acho que a beleza dos diálogos platônicos, para mostrar como um texto nos afeta ainda hoje, é indicar como essa é uma luta permanente. Na verdade, essa é um movimento permanente. A busca pela virtude é um movimento permanente. A gente nunca pode baixar a guarda, porque é isso. Se fosse pilotar bem, eu aprendi a pilotar bem, vou continuar pilotando bem, enquanto eu pilotar, eu vou ser um bom piloto. Mas a virtude é alguma coisa muito móvel, e ela precisa sempre desse cuidado e dessa vigilância. Bruno, por favor. É sobre o Mênon, Bruno? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde ao professor André, obrigado por aceitar o convite do grupo para o evento.
ao Armando também, boa tarde. Muito obrigado ao Edson por dizer que eu vou fazer uma pergunta para a qual eu não estava preparado. Isso tem se tornado uma constante na nossa relação, hein, meu caro? Mas não vou, a princípio, fazer uma pergunta específica sobre o Menon, mas uma pergunta mais de caráter geral e especialmente em relação a Platão, porque é o autor que eu estudo, é o autor pelo qual eu tenho maior apreço. A forma do diálogo em Platão, o fato de que ele escreveu diálogos, me parece ser uma escolha, né? Platão não é estranho a outras formas de composição. A prosa, o discurso direto, mesmo a exposição mais tratadística, né? Como professor, o senhor vê essa escolha, né? E quais as implicações que elas trazem, não só para nós, na medida em que lemos e interpretamos, né, mas até mesmo para o diálogo que a obra de Platão estabelece no contexto em que ele está. Né? Então é isso, muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Essa é uma questão fundamental. Nesse último livro que eu publiquei pela 34, com 4 diálogos do Platão, que são diálogos considerados apócrifos, eu abordei no ensaio final essa questão de por que o diálogo, que é uma questão muito comum entre os platonistas, por que ele faz do jeito que ele faz. E tem várias outras questões envolvidas aí. Por que é diálogo? Por que ele não aparece no diálogo? Ele poderia aparecer nos diálogos, mas ele não aparece nunca. Ele nunca é um personagem nos diálogos. Por que essas escolhas? Eu acho que, respondendo de uma maneira bem simples, ele teve um ganho, ele perdeu em relação a Aristóteles, porque a gente não tem clareza sobre qual que é a posição dele, o que ele pensa sobre a virtude exatamente. Qual que é o parecer dele sobre essa questão tão importante? Isso está espalhado no conjunto da obra, mas esse é o ganho também, essa possibilidade de abertura, de questionamento permanente. E isso tem uma proximidade muito grande com a construção do próprio personagem do Sócrates. Porque o Sócrates, claro, como eu falei para vocês aqui, ele é a encarnação das virtudes, ele é um personagem virtuoso, mas ele não é exatamente o personagem virtuoso que a gente esperaria. Assim, ele não é... Eu gosto de fazer a comparação com o Xenofonte. O Xenofonte também escreveu Diálogos Socráticos, portanto, o Sócrates também é a figura principal. E quando a gente lê o Xenofonte, que não era um filósofo, a gente vê a diferença, porque o Xenofonte, mesmo trabalhando com esse formato, mesmo com Sócrates conversando, algumas situações são idênticas às situações de diálogos do Platão. Ele, por exemplo, conversando com o sofista Hípias. Isso está no Xenofonte, isso está no Platão, em mais de um diálogo. Mas a gente vê a diferença da gente explorar um Sócrates que é virtuoso, mas é uma figura que está operando nesse modo abertura. Então, ele tem uma forma de comportamento que é ativada, sobretudo, pelo seu caráter irônico. Ele é uma figura irônica, extremamente irônica nos diálogos do Platão, e essa ironia abre ainda mais essa forma dialogada que o Platão explora nos seus textos. Então, quando a gente soma esses elementos, a gente vê que o que ele está conseguindo propor, por exemplo, ao investigar a questão da virtude, é essa grande abertura, ou esse grande aprofundamento. Então, há vários olhares possíveis, há vários enfoques. O próprio Sócrates mostra que ele mesmo não está muito certo, porque ele acha que não sabe nem o que é virtude. E aquela formulazinha que a gente tira dos diálogos platônicos, né, que virtude é igual a conhecimento, essa seria uma posição de Sócrates, a virtude é conhecimento. Portanto, se você tem conhecimento, você não vai agir de maneira não virtuosa, a virtude te obriga a agir de maneira... o conhecimento te obriga a agir de maneira virtuosa, que é uma questão complicada e que o Aristóteles combate na Ética. Ele diz, não, isso não está certo. Você pode ter conhecimento e você vai agir de uma maneira que não é virtuosa. Mas será que essa equação está nos diálogos do Platão dessa maneira? Porque o que é virtude? Se a gente está se perguntando o que é virtude, a gente tem que se perguntar se virtude é igual a conhecimento, conhecimento é igual a virtude. O que é conhecimento?
E essa é uma questão nos diálogos também. O que é conhecimento? Como que a gente adquire conhecimento? Então, tem uma questão muito específica aí, que é entender o que é virtude, que é a pergunta que ele está colocando no Menon, o que é a virtude? Eu não acho que ele não tenha resposta para essa pergunta, eu acho que ele tem. Mas a virtude não é uma virtude qualquer, nem no plano concreto, físico, nem no plano moral. Assim como o conhecimento não é um conhecimento qualquer. Então, isso tem a ver com exigências da filosofia platônica, e todas elas são potencializadas por essa forma dialogada, aberta, e por você ter no centro desses diálogos um personagem que é irônico. Então, quando você combina esses dois elementos, você cria essa complexidade, essa riqueza que é a prosa do Platão, na minha visão. Vitor, pergunta? Alguém do público tem alguma pergunta? Armando, por favor. Professor, licença mais uma vez, em relação a mais uma pergunta. Também levando em consideração a sua trajetória acadêmica, o senhor iniciou, no seu doutorado, o senhor traduziu alguns determinados cantos da Ilíada, né? E depois o senhor teve uma trajetória em relação, traduziu alguns diálogos platônicos, teve uma trajetória também de realizar uma crítica em relação ao Homero, né? E depois o senhor, na sua livre docência, traduziu alguns cantos da Odisseia, e agora, com os 4 últimos diálogos, na editora 34. Levando em consideração esse repertório entre a poesia épica, depois filosofia, transitando de uma maneira dialética entre os dois, vou dizer, entre os dois campos de gênero, de produção mimética, vou dizer isso. Entre épica e filosofia, né, os logoi socraticoi, né, como diz Aristóteles na Poética, levando em consideração essa sua trajetória, os estudantes da pedagogia, normalmente em filosofia da educação, em história da educação, que são disciplinas ligadas a fundamentos da educação, quando eles estudam a educação grega, eles normalmente têm 2 paradigmas de educação grega: Aquiles e Sócrates. E, levando em consideração na apologia, lá na passagem, começa entre 28a e 28b, tem uma comparação que Platão faz, é uma das passagens mais bonitas da história da literatura, eu considero, que o Platão faz uma comparação entre Sócrates e Aquiles, né? Eu gostaria de saber do senhor, professor, aproveitando essa sua trajetória acadêmica e aproveitando esse ensejo que o Platão faz, essa oportunidade que o Platão faz, essa comparação entre Aquiles e Sócrates, eu gostaria de saber do senhor, de uma maneira bem geral para os estudantes, quais seriam as diferenças, até assim, de personalidade, eu estou utilizando uma palavra um pouco anacrônica, mas de personalidade, as diferenças entre Aquiles e Sócrates, de personalidade, e as similitudes, de uma maneira geral. Por que Platão o compara com Aquiles, naquele momento, no período clássico? Quais são as similitudes e quais são as diferenças, os antagonismos entre esses 2 grandes personagens que nós, aqui na Faculdade de Educação, aprendemos ser os 2 paradigmas, né? Inclusive, na apologia, utiliza muito essa palavra paradigma para Sócrates. Então, peço licença. Essa é uma ótima pergunta, daria várias teses, né? Explorar os paralelos entre esses personagens. Essa passagem é bonita na apologia porque ele está falando, na verdade, da coragem. Qual que certamente é a hora mais difícil da nossa vida e quando a gente tem menos coragem? Quando a gente está prestes a morrer, porque ninguém está preparado para morrer, ninguém quer morrer. E ele diz ali, nesse ponto,
que ele não tem medo da morte. Esse o fato dele não ter medo da morte responde também para uma outra das mais belas passagens da literatura mundial, que é a cena final do Phaedon, que é quando ele morre, que é onde efetivamente ele morre, ele toma o veneno e morre. Os amigos desesperados, e ele ali super de boa, tranquilo. Vocês estão preocupados por quê? Não, você vai morrer em minutos, mas é o meu corpo que vai ficar aqui, a minha alma vai continuar viva, eu não estou preocupado. Mas é uma demonstração de coragem. Então, na Apologia, ele está dizendo que ele é corajoso como Aquiles, porque o Aquiles, no momento em que ele vai vingar a morte do Patroclo, a Tétis, a mãe dele, que é uma deusa, ela diz, olha, agora acabou para você também. A hora que você matar o Patroclo, a hora que você matar o Heitor, para vingar a morte do Patroclo, a sua morte vai estar logo ali na esquina. E ele fala, não tem problema, eu vou vingar o Patroclo. Portanto, ele também está dizendo, eu vou morrer? Eu não tenho medo de morrer. É uma demonstração de coragem. Por isso que o Sócrates está explorando esse paralelo com Aquiles. Mas é um paralelo complicado, porque quando a gente vai lá para o Hípias Menor, que é um outro diálogo que eu traduzi do Platão, lá o Hípias Menor começa com essa distinção entre o Aquiles e o Odisseu. E o Aquiles é o Aristos lá. Não, o Aquiles é Aristos, é o melhor. Ah, tá, eu entendi. Foi a palestra que o Hípias deu. Mas o Odisseu é o mais polítropos. Como assim, polítropos? O que é polítropos? Eu traduzi por multiforme lá, é o adjetivo que está no começo da Odisseia, qualificando o Odisseu. E à medida que a gente vai lendo, então, as diferenças entre esses personagens, o melhor e o mais multiforme, que são os protagonistas da Ilíada e da Odisseia, eu acho que a gente vai sentindo cada vez mais no Hípias Menor que ele está mais para Odisseu do que para Aquiles. Por quê? Porque o polítropos é o esperto, é o inteligente, é o que sabe falar. O que o Odisseu mais faz na Odisseia? Mentir. E por que isso é importante para ele? Para ele sobreviver. Se ele não tivesse conseguido mentir, enganar, se disfarçar, ele teria morrido. Então, ele ter a capacidade de enganar, de mentir, de manipular, é uma grande característica heróica do Odisseu na Odisseia. E à medida que esse diálogo vai se desenvolvendo, o Hípias Menor, a gente vai sentindo que o Odisseu, que o Sócrates, talvez esteja mais para Odisseu do que para Aquiles. Ou seja, e é engraçado porque no Hípias, tudo isso é percebido de maneira moral. É o melhor, o Aquiles é o melhor. O Odisseu é o mais mentiroso, é o mais dissimulado. Mas a gente pode entender que isso é visto positivamente também. O herói dissimulado, dependendo de para que ele está usando essa dissimulação, ele é um grande herói, como era o Odisseu. Então, para tentar responder a sua questão, tem um lado, sim, de uma certa integridade, de coragem, de integridade, de coerência, que une o Sócrates ao Aquiles, porque o Aquiles, apesar de todos os problemas, e são muitos na Ilíada, ele tem uma coerência, ele tem uma determinação, ele tem um foco, mas ele é também, em certo sentido, um Odisseu, porque é a figura irônica que eu mencionei para vocês, é alguém que tem que enganar. Ironia, no grego, né, esse termo significa, concretamente, dissimulação. E, mais de uma vez, os interlocutores do Sócrates apontam o dedo para ele e falam, você está sendo dissimulado, você está sendo fingido aqui, você está fazendo um teatro para a gente. Fala a verdade. E ele está, a gente sabe que ele está sendo dissimulado. Mas essa é uma ferramenta positiva na construção do personagem, como é em relação à figura do Odisseu no Homero. A dissimulação é a essência do Odisseu na Odisseia. Sem ela, ele não seria ninguém. Então, ele só consegue sobreviver lá com o Ciclope, dizendo que ele era ninguém, o nome dele era ninguém. Ele inventa essa historinha, essa mentira, e é o que salva a pele dele e dos companheiros. Então, é interessante pensar como ele acaba fundindo essas duas grandes referências heróicas da Ilíada e da Odisseia, numa figura heróica que é totalmente anti-heróica, porque ela não tem nada a ver com aquele universo daqueles grandes heróis vivendo grandes situações que são os heróis da poesia homérica. Obrigado, professor. Pergunta?
Vitor e Larissa. Larissa, por favor. Lá atrás também. O senhor pode sentar, Maurício? Por favor, Maurício, pode vir aqui à frente, depois da Larissa, por gentileza. Pode vir, Larissa, por favor. Boa tarde. Hoje de manhã eu estava conversando com meu marido, ele chama Tiago, e ele tem algum conhecimento de grego antigo, mais voltado a textos bíblicos. E eu estava animada, porque eu participei do mini curso ontem, né, de grego, e ele viu no meu caderno aquele termo hamartia. Nem sei se eu estou falando certo, viu? E aí ele falou, interessante, porque tinha areté em cima e embaixo a hamartia. Ele, interessante, pecado. Pecado? Eles não, no curso eles não trataram hamartia com essa palavra, né? E ele falou, seria talvez um erro de chegar ao alvo, né? Estar longe do alvo. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, conforme vocês estavam falando sobre a areté, né? Então eu pensei em perguntar assim, como que esse termo hamartia aparece assim nos textos antigos, que o senhor tem mais conhecimento. E aí uma pergunta mais geral, assim, que a gente está fazendo o curso, claro que em 2 aulas a gente vai só pincelar assim, algumas coisas, mas eu já fiquei muito feliz que eu estava conseguindo transliterar alguns termos. Assim. Qual a sua opinião sobre a importância do estudo, assim, não só do grego antigo, mas de idiomas em geral, para a gente conseguir acessar, às vezes, textos originais? Porque eu sinto isso, quando eu consigo acessar um texto original em outro idioma, ao invés do texto traduzido, não que a tradução é super importante, claro, seu trabalho e tudo mais, mas a gente tem uma riqueza que acaba sendo alterada, assim, quando a gente pega uma tradução, né? Então, também perguntar, assim, ouvir um pouco mais sobre isso. Obrigada. Obrigado. Vou começar pela segunda. Claro, quando você lê o original, é sempre uma experiência diferente, porque é aquele universo, não só linguístico, cultural, tem tantos elementos ali que ficam muito mais evidentes. A melhor tradução, ela nunca consegue transmitir isso dessa maneira. Mas passa muito por um prazer, né? Muito pessoal, muito particular. Eu posso dizer, assim, pessoalmente, para mim, que ler Platão, por exemplo, é uma das experiências mais impressionantes, quando você lê isso no original, porque você está lendo um grande autor, deve ser como ler Tolstói em russo, enfim, ler o Shakespeare em inglês. Quando você consegue acessar esses grandes autores no original, é claro que é uma experiência muito impactante. Para mim, foi especialmente no caso do Platão, a leitura do Platão, porque eu acho que o Platão, especificamente, ele sofreu muito com esse tipo de tradução um pouco pasteurizada, que estava preocupada especificamente com questões filosóficas e de conteúdo. E ele tem tanta coisa ali dentro, ele é tão bonito, ele é tão complexo, que eu acho que aí a distância fica maior em relação à maioria das traduções. Sobre a hamartia, sim, é um termo que entrou nesse grego da koiné, bíblico, do Novo Testamento, basicamente, para servir como pecado, como a ideia de pecado. Por isso que, nessa seara, ele é traduzido como pecado. No grego antigo, a gente traduz como erro. E é isso que você falou. Ele é o tinhano, no grego, é você acertar o alvo, e o hamartano é você errar o alvo. Mas o hamartano também tem o sentido de errar, como tem em português. Vou errar, errei. Né, você atira uma flecha, errei. Então, é esse sentido. Pode ser no plano moral. E o Aristóteles usa muito. O Aristóteles usa muito na ética para falar da ação censurável. É o erro. Essa ação é um erro. Então, você comer demais, isso é um erro. Quando você pratica esse tipo de ação, ela é um excesso. No âmbito da moderação, ela corresponde ao excesso. O extremo oposto seria comer de menos. Ele diz especificamente em relação à moderação, vamos combinar que moderação, o problema aqui é sempre o excesso. A gente conhece poucos seres humanos cujo problema é a falta, ele diz na ética. E aí o erro básico não é comer pouco, o erro básico é comer demais. E aí ele vai usar esse tipo de verbo. Então é um verbo que já estava no próprio Homero. Quando a gente pega a Ilíada, o verbo hamartano está lá
em relação, por exemplo, ao Aquiles. O Fênix censurando o Aquiles lá no canto 9, ele fala nessa ideia de erro. Se você não aceitar agora esses presentes para você voltar, isso é um erro. Então, vejam, tem uma questão moral ali, de avaliação do herói, que é um herói muito mais problemático, eu diria, do que o Sócrates, porque ele erra muito, tem muito problema ali no Aquiles, ele não serve exatamente como modelo. Se a gente pensando aqui no Sócrates como um grande modelo, internamente nos diálogos, para os discípulos, e servindo como modelo para a gente, ao longo de séculos, todo mundo que está consumindo os diálogos socráticos, o Aquiles é um modelo, ele é um modelo do ponto de vista da virtude, indo além da competência militar dele. Essa é uma questão complexa também, porque de alguma maneira ele era um modelo para os gregos. Os gregos amavam o Aquiles, então ele era um grande herói para eles, com todos os defeitos, com toda a caquia que ele tinha, com todos os vícios que ele tem como um herói irado, colérico, furioso. Então, é uma questão interessante também a gente pensar como a nossa história recente mostra isso, como modelos viciosos, eles são contagiantes. E a nossa era, né, do YouTube, das redes, por que o vício contamina tanto também? Por que um comportamento vicioso ele é tão viciante? Ele mobiliza as pessoas, como mobilizou no Brasil recente, de uma maneira absolutamente assustadora. Então, a gente teve uma experiência muito, muito difícil aqui, de perceber como o comportamento vicioso, às vezes, ele é confundido com o virtuoso. É um outro aspecto complexo aí dessa questão, e que eu acho que vem um pouco à tona quando a gente pensa numa figura como o Aquiles. Ótimo. Maurício, por favor. A minha pergunta é justamente a respeito das virtudes e vícios. Para alguns classificam também como virtude, como o oposto, não como vício, mas como pecado, inclusive, né? Os 7 virtudes capitais, os 7 pecados capitais, né? Aquelas coisas. A minha pergunta é sobre associações de virtudes e perfis psicológicos ou perfis físicos. Na mesma época tinha Hipócrates, tinha aquelas teorias dos humores, humor rubro, humor negro, humor amarelo, 4 tipos de humores, e existe, para um professor aqui na Escola de Pedagogia, é importante a gente saber reconhecer o perfil de uma criança e o que ela tem de tendência psicológica, física. Então, tem aquele tipo mais atlético, que é mais corajoso, que tem muita energia, não tem preguiça. Tem um tipo mais visceral, que é aquele que gosta de comer, gosta de sociabilizar, gosta é extrovertido, gosta de atividade. Tem o tipo mais, você falou do Aquiles, né? O Ulisses, que é explosivo, né? É persistente, afobado, e tem um tipo mais tímido, mais intelectual, mais individualista, né? Como que os gregos antigos, parece que eles tinham muita sabedoria sobre essas virtudes e sobre esses perfis de pessoas. Como que eles viam isso? Essa é uma ótima pergunta, porque quando a gente lê a Ética Nicômaco, a gente vê que ela tem muito de um tratado de psicologia também. Exatamente porque ele está falando de perfis psicológicos. Eu estou lembrando de uma passagem aqui, por exemplo, quando ele está falando da coragem, e ele fica detalhando isso. Então, quando ele está falando da moderação, por exemplo, ele fala dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos, quais são os sentidos que estão mais em jogo quando a gente pensa em moderação. Por isso que ele falou eu mencionei aqui para vocês do paladar e do tato. Para ele, moderação tem tudo a ver com esses sentidos. Ele fala,
Você adora ouvir música. Eu estou ouvindo música demais. Ele fala, não, isso não tem a ver. Isso não tem a ver com moderação. Essa pessoa está errando. Ela está cometendo excessos. Não. Ele fala excesso em moderação tem a ver com paladar e tem a ver com tato, que é contato. Ele está pensando em contato físico, em contato sexual. Então, ele vai explorando isso. Quando ele fala dos corajosos, por exemplo, ele está traçando ali perfis diferentes. Ele fala, tem gente que parece que é muito corajosa, ela é forte, ela é impulsiva, mas na hora, quando o bicho pega, ela sai correndo. Então tem esse tipo de perfil. A pessoa parece corajosa, ele está falando dos falsos corajosos. E ele diz, tem gente que é super tranquila, não diz nada, e na hora que o bicho pega, ela é super corajosa. Então ele fica fazendo vários exames, à medida que ele vai analisando cada uma dessas virtudes que são importantes para ele, na verdade ele está lidando muito com essas questões da psicologia humana. Como que a gente vai se comportar em diferentes situações? O interessante, eu não sei se tem a ver exatamente com a sua pergunta, é que uma das virtudes, que ele chama lá de megalopsiquia, né, que é uma grandeza, acho que eu traduzi como grandeza de alma, uma coisa meio pomposa, assim, mas na prática parece que é um tipo de virtude que vai congregar todas as demais virtudes. É quase como se fosse a virtude do Sócrates. A gente diria que o Sócrates tem essa virtude que ele está apresentando ali. É mais uma na sequência, mas ele chama de grandeza de alma. E ele diz que é uma pessoa que é como se ela conseguisse, no perfil psicológico dela, ela conseguisse manejar todas as demais virtudes. Então ela é corajosa, ela é moderada, ela é piedosa, ela é justa, e essa pessoa tem essa grandeza de alma. É uma passagem, é um trecho até bonito, quando ele traça o que seria, no final das contas, também um perfil psicológico de uma determinada pessoa. Talvez muito idealizada. A gente está pensando em alguém que consegue, como o Sócrates, né? Como é que você fica inabalável diante da morte? Isso é sobre-humano, isso é mais que humano. Nenhum ser humano consegue ficar sem se abalar diante da própria morte, mas o Sócrates consegue. Então, é um perfil quase fora da realidade, mas que serve como inspiração. Mas é isso, eu acho que a ética, para além de questões propriamente filosóficas, ela tem um lado psicológico muito interessante, principalmente nesse trecho, em que ele decide... Nesse trecho central, em que ele está investigando uma a uma cada uma das virtudes, e num outro trecho um pouco mais para frente, ali a partir do livro 6, 7, quando ele está falando especificamente de descontrole, que é uma questão, é um outro capítulo. Quando que a gente se descontrola? Né? Como que surge o descontrole no ser humano? Como que a gente se controla? O que é o autocontrole? O que é o descontrole? Então, no final das contas, é um ponto filosófico, mas é um ponto psicológico, que tem a ver com a investigação da própria natureza humana, e é isso que ele faz em vários momentos no tratado. Vitor, por favor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigado pela exposição. A minha pergunta, eu retomo com a ideia de Areté, e, em termos gerais, talvez na linha contrária do colega. Na medida em que ele tenta uma aproximação da psicologia com o Aristóteles, comportamento, eu vejo que isso necessita certa cautela à medida que nós estamos muito distantes desses autores, né? O próprio Aristóteles se baseia numa ideia de alma, enquanto a gente hoje... Nós temos outros filtros. E talvez o valioso dos... Vitor, perdão, só perto do microfone, por favor. Obrigado. Poxa vida. Tá bom. Melhorou? Tá. A questão é que hoje nós temos diversos filtros para entender o nosso mundo, diferente dos gregos. E talvez a ausência desses filtros nos mostre um mundo diferente para eles e que nos ajude a perceber o nosso. A minha pergunta está relacionada com a ideia de especialização. Porque a Areté é traduzida como virtude e não como especialização. Na hora que você explica para a gente a ideia de virtude, você usa palavras como competências, habilidades. Para nós, são palavras muito preciosas, muito caras, que invadiram as escolas nas reformas educacionais. Então, nós, por exemplo, o novo ensino médio, que está estabelecido a partir de uma ideia de escolha, ou seja, em estudantes se tornando especialistas.
A minha questão é, qual que seria a diferença entre especialização e virtude? Né? Porque, não sei se deu para entender, né? Aquiles era um excelente guerreiro, né? Mas ele não seria um especialista no termo que nós colocamos hoje, né? Ele é virtuoso. O medo é justamente uma aproximação indevida entre os dois termos. Se eu entendi bem, eu acho que da perspectiva do Aristóteles, se a gente sair da figura do Sócrates, é claro que existe sempre um componente assim de especialização e existe uma idealização de como a gente pode trabalhar com as virtudes. Porque, no ponto de vista prático, claro, você, todo mundo, a gente tem determinadas competências, especializações, qualificações, e por mais que a gente possa aprender uma areté, no sentido concreto, de uma capacidade, a gente sabe que existe um limite para isso. Seria uma outra investigação. Quer dizer, o filho do Rubens Barrichello, ele pode ser um bom piloto, ele poderia ser um bom jogador de futebol, ele pode ser um bom nadador. Então, bastaria ensinar para ele outras competências, outras capacidades. Então, tem uma questão aí de um certo limite, pelo menos para o ser humano. Eu diria que, na visão do mito grego, até para os deuses, porque os deuses também têm virtudes muito específicas. Existe uma especialização na mitologia grega. Então, cada deus está cuidando de uma área. Então, essa ideia de que você poderia congregar no plano concreto várias competências, ela não está prevista. O Aquiles é bom nisso. O Odisseu é bom na inteligência, no discurso, na capacidade de mentir. Ele já não é tão bom na guerra. Ele mesmo reconhece isso. O Aquiles é melhor do que ele. Agora, quando a gente vai para as virtudes morais, eu acho que, embora haja essa proposta, mesmo no Aristóteles, no Platão com Sócrates, e no Aristóteles também, de que você, de alguma maneira, tem que buscar congregar todas essas virtudes, no plano concreto, a gente está trabalhando com algumas tentativas. Não sei, é assim que eu conseguiria responder essa questão. Mas não tenho conhecimento tão profundo assim do próprio Aristóteles para dizer exatamente como ele via isso. O que dá para perceber é que essa grandeza de alma, ele não diz isso, mas ela parece ser um guarda-chuva sob o qual as outras virtudes se colocam. Se bem que a gente poderia colocar a justiça também como uma virtude principal. Ele dedica um capítulo só para a justiça, ele não faz isso com nenhuma outra virtude. Então, a justiça é fundamental no Platão, né? É o tema da República, também é uma virtude assim, essencial e fundamental. Então, mas eu não saberia te dizer, se você tem a justiça, as outras virtudes vêm meio que por tabela, assim, meio automaticamente, como que funciona o convívio entre elas, e como que uma pode despertar a outra. Eu não tenho conhecimento específico para te responder assim, em relação nem ao Platão, nem ao Aristóteles. Ok. Alguém mais tem perguntas? Eu posso fazer uma pergunta, então? Já estamos encaminhando para as 4 horas, acho que está na hora, né, da gente parar. E minha pergunta é o seguinte, querendo também explorar já um pouquinho a presença do senhor aqui. Agora, no doutorado, eu estudo uma noção platônica que aparece no Protágoras, aparece no Filebo, nas leis e no Político, que é a noção de metrética, que se traduz geralmente como arte da medida. Nós temos falado de moderação, e eu tenho uma dificuldade, às vezes, de entender se a metrética se é uma arte, se é uma ciência, se é uma virtude. O que seria essa metrética? Aparece, sobretudo, no final do Protágoras. Não sei, não saberia te dizer, Edson, mas, assim, da maneira como o termo é usado, esse termo, né, o metrios, o advérbio, aparece bastante na ética, no sentido de comedimento, quase de moderação. Eu acho que pode ter, é a medida, né, de forma medida, o metrios.
eu acho que eu traduzo como comedidamente, quando esse advérbio aparece, a gente imediatamente pensa em moderação, mas o que a gente percebe no Aristóteles é que ele pode usar o termo sofrosine, que é o termo para moderação, que eu estou traduzindo por moderação, tem gente que traduz por temperança, não sei se alguém lembrar de outra opção, eu estou traduzindo por moderação, mas o moderação ele tem dois sentidos. A moderação pode ser uma virtude, e essa virtude específica relativa à comida e ao sexo. Então, você tem que ter moderação. A gente lembra muito quem falou aí dos pecados capitais. Então, essa ideia de você gula, lascívia, luxúria. Então, cuidado com essas áreas em particular. Isso tem a ver com a moderação. Mas a gente percebe em outros usos na ética que ele está usando moderação num sentido muito mais livre. Moderação é comedimento, de maneira geral. Assim, tem muito a ver com essa ideia de autocontrole, que ele explora bastante, você ter autocontrole, ter o domínio de si, que é importante. Então, sem saber responder com precisão aí a sua questão, eu acho que pode ter a ver com esse elemento geral da moderação. A moderação sempre entendida como uma medida, que é essa medida ideal, que é o tomeson que ele coloca aqui, é o meio, ou o termo médio, é sempre o meio. Isso ficou muito famoso aqui, a partir da ética. Você tem que buscar o termo médio, o meio. É um meio. Mas o meio, ele diz, não é equação matemática. Não é você pegar, um é 6, outro é 2, o meio é o 4. Não é essa média aritmética. Ele diz, o meio, ele vai variar. Você não sabe exatamente onde que ele está. Você tem que ver especificamente de que virtude você está falando e de que situação, porque aí você vai buscar um meio. Ele dá, inclusive, o exemplo da comida. Qual que é o meio da comida para um atleta? Não é o mesmo meio da comida para quem não é atleta. Então, não é uma fórmula matemática. Esse meio vai se ajustar a cada um. Eu acho que essa discussão talvez tenha a ver com essa busca da medida caso a caso. Muito bom, professor. Se não há mais perguntas, eu acho que a gente pode encerrar para o final. Antes, eu posso perguntar para o Armando se tem mais alguma pergunta. Armando? Tranquilo. Então, eu vou agradecer primeiramente o Armando, vou agradecer todo mundo que esteve presente aqui e agradecer imensamente o professor André Malta. Foi uma honra, um prazer muito grande tê-lo aqui. Prazer em conhecê-lo, a gente conhecia das obras, a gente trabalha essa tradução da apologia e eu acho que foi uma tarde enriquecedora para todos nós. Muito obrigado, professor. Obrigado, Edson. Obrigado, Armando. Obrigado a todo mundo que veio. Adorei, foi um prazer. Obrigado.